Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com prazer que mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra singela, uma palavra de meditação na lição de número 2, onde nós iremos tratar ou falar desse assunto maravilhoso, desta lição que traz como título o milagre produzido por um toque especial, o toque de Jesus. E nesta lição, queridos irmãos, que nós vamos abordar, esta lição que está registrada em Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Glória a Deus. Meus irmãos, a verdade prática diz assim: a fé é o único elo capaz de trazer à terra o desenho que está projetado nos céus. Sem ela é impossível ver a conquista das coisas espirituais que estão a nosso dispor. Louvado seja Deus. A leitura desta lição, nós estamos apressando um pouquinho, meus irmãos, porque não queremos perder tempo. Nós queremos trazer essa lição para 30 minutos e por isso nós não vamos perder tempo, tá bom, queridos professores? Entendam e acompanhem-nos. A leitura de referência está em Marcos 5, 25, 5, 26, 5, 27, 28, 29 e 30. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Esta é a lição que nós iremos trabalhar, queridos, nesse dia, e que nós vamos estar ministrando no domingo. Você, querido professor, vai estar ministrando em sua classe, nas diversas partes deste país e em alguns países que cobrem também da nossa nação madureira. E nós queremos conclamar você, queremos convidar você que estude esta lição, porque ela é maravilhosa, ela é profunda, vamos tirar várias lições. Quero explicar que nós vamos trabalhar com subsídio, nós vamos estar lendo a revista, porque a revista você já tem. Então nós vamos trazer, vamos concentrar no subsídio. Amém, querido professor? Acompanhe-me, esteja conosco nesta lição. Então vamos. Jesus saíra de uma cidade deixando uma multidão para trás. Jesus estava voltando para casa, estava entrando em Cafarnaum, quando de repente encontra uma outra grande multidão que o esperava. Mas o interessante é que no meio desta grande multidão, a Bíblia nos relata dois personagens interessantes que estavam em especial esperando Jesus. Um deles era Jairo e outro era uma mulher anônima, que a Bíblia não cita o seu nome. Jairo era um homem cuja filha estava à beira da morte, e uma mulher anônima que sofria há tanto tempo estava esperando Jesus. Jairo aproximou-se de Jesus primeiro, mas a mulher alcançou a sua cura primeiro. Tem coisa que não há explicação, não tem como explicar, são coisas de Deus. O Jairo chegou primeiro de fato, adorou, mas a mulher chegou depois e levou o primeiro milagre. A Bíblia nos deixa claro essas questões, porque às vezes os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Coisas de Deus, não tem como explicar. O contraste entre essas duas pessoas, ambas necessitadas, é impressionante a revelação e a extensão do amor de Jesus, porque uma era muito importante, conhecida, e a outra era anônima. No entanto, Cristo alcançou as duas. Jairo era um líder importante na sinagoga, enquanto a mulher era uma anônima, uma pessoa qualquer. Mesmo assim, Jesus ajudou a ambos. O amor de Cristo não faz acepção de pessoa, o amor de Cristo alcança a todos. Jairo estava prestes a perder uma filha, e esta filha lhe dera 12 anos de muita alegria e gozo. Coisa de pai, coisa de mãe, que acompanha a alegria, acompanha o sofrimento, acompanha a tristeza, mas que muitas alegrias também vêm.
Então Jairo tinha sua filha e há 12 anos lhes trouxe muita alegria. Enquanto a mulher estava há 12 anos com muito sofrimento, com uma hemorragia que lhes arrancava a vida lentamente. Esse era o contraste. A mulher estava falida, pois havia gasto todos os seus bens com os médicos, com a medicina, e a medicina não pôde resolver o seu problema. Tanto Jairo quanto a mulher encontram as respostas exatamente nos pés de Jesus, porque nos pés de Jesus nós temos resposta. Podemos até buscar em vários lugares, buscar sair em vários pontos, mas a resposta ela está em Jesus. Se nós formos direto à presença do Senhor, vamos encontrar rapidamente. Mas hoje, queridos irmãos, nós vamos tratar de Jairo, nós não vamos falar de Jairo. Hoje nós vamos falar desta mulher, nós vamos meditar nas lições que este fato nos traz. E nós vamos aprender bastante com a perseverança desta mulher, porque esta mulher nos traz lições profundas e que temos muito o que aprender com esta mulher. Nesta lição nós estudaremos a vida de uma mulher sofrida que empobreceu por gastar todo o seu dinheiro em busca da cura da sua enfermidade. Uma mulher sem paz que, ouvindo falar de Jesus, resolveu ir ao seu encontro. Essa é a questão. Ouvir falar, todos ouvem falar de Jesus, mas poucos têm a disposição de ir à procura de Jesus e ao encontro de Jesus. E esta mulher ela foi tremendamente abençoada e recompensada, porque ela conseguiu arrancar de Jesus algo que a multidão não conseguiu. Porque no meio daquela multidão nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas que todos estavam ali, mas todos tinham necessidade, todos tinham uma carência, mas a mulher, esta conseguiu tirar de Jesus o que ela precisava, a cura. Nós vamos tirar algumas lições. Ela conseguiu arrancar poder. O poder aqui, a virtude aqui não se fala de medida, porque o suficiente ela conseguiu, que foi a cura, o estancamento da enfermidade. E Jesus disse: de mim saiu virtude. Virtude aqui, queridos irmãos, nós podemos buscar, estudar alguma coisa, porque virtude, a palavra grega básica, traduzida no Novo Testamento, por virtude é arete. Arete é um termo grego, um termo latino correspondente a virtus. Virtus quer dizer varonilidade. Os significados originais estavam relacionados a esses conceitos, porquanto a varonilidade sugere a ideia de força como a base de excelência e de qualidade. Porém, a ideia de virtude pode significar algo de qualidade moral, como bom, certo, santo ou excelência moral. Assim qualquer qualidade admirável é uma virtude. Em vários escritos antigos, o termo grego arete indica o poder de Deus, correspondente à ideia de força. Então, virtude tem significados interessantes. No sentido de qualidade, nós temos, por exemplo, a mulher virtuosa, que a Bíblia nos trata, a mulher cujas virtudes foram admiradas, e até no dia de hoje nós estudamos e vemos as virtudes desta mulher. Os adjetivos, as qualidades, que foi lá escrito, né? A mulher sábia edifica a sua casa, no entanto, a tola com suas próprias mãos a destrói. Virtude que nós estudaremos aqui, meus irmãos, não é a virtude observada nas pessoas, não é a virtude da mulher escrita em provérbio, não é. A virtude que nós vamos estudar aqui nessa lição é a virtude que quer dizer poder, ou dinamis, que são os radicais da palavra dinamite, que nós conhecemos, aquela potente, aquela que tem poder destruidor tremendamente. Então, nesse caso, a virtude é o dinamite de Deus, é o poder de Deus manifestado nos homens. Foi a virtude que saiu de Jesus que restaurou esta mulher anônima, doente, falida, mas desejosa de cura.
Jesus disse, de mim saiu virtude. Está lá em Lucas 8,46. No tópico 1.1 da nossa lição, diz assim, uma mulher sem recurso. A mulher, veja bem, a mulher sofria há 12 anos. Tudo que ela tinha, ela investiu nessa cura, nesse projeto de restauração. Assim como qualquer um de nós faríamos. Na tentativa da busca da saúde, qualquer um deixaria se gastar. Ela, dos 12 anos, ela gastou tudo que tinha, assim como Jairo estava agora fazendo toda a investidura em cima da restauração de uma filha, de uma felicidade de 12 anos. A enfermidade a deixou sem saúde, e quem deveria ter curado, no caso os médicos, não pôde, pelo contrário, a deixou em ruína. Essa mulher sofreu muitas decepções, tremendas decepções, nas mãos de quem podia curá-la. Imagina, meus irmãos, você bater numa porta, buscando saída, buscando saúde, e não encontrar. Decepcionante quando você encontra alguém e fala assim, olha, tem um médico tal que pode resolver porque resolveu de fulana, de ciclana, e você pega todas as suas economias e vai à procura dessa porta, e chega lá, essa porta não resolve. Essa foi a questão dela. Esperança depositada em lugares errados. Nós podemos aplicar algumas lições aqui. A esperança aplicada em lugar errado. A intenção corretíssima, porque foi de restaurar a saúde, mas o depósito foi depositado aqui, as esperanças foram aqui, nas especialidades, na medicina, na ciência. E a ciência, nesse caso aqui, nada pode fazer por ela. E a Bíblia fala assim, que quando nós depositamos em lugar errado, a traça e a ferrugem corrói, consome, destrói. Aquela mulher perdeu todo o seu dinheiro, assim como perdia a sua vida lentamente, sem nada aproveitar. Nos últimos 12 anos, aquela mulher viveu para tentar achar saída daquele problema, e ainda assim nada. No entanto, veja, Jairo estava levando o médico, Jairo estava com o médico dos médicos, Jairo estava indo para casa e conseguiu ter o médico e estava carregando, levando o médico para a sua casa. E esta mulher que nada tinha a ver com a história de Jairo, foi ela que chegou no caminho e conseguiu algo. Antes de Jairo, Jairo chegou primeiro. E Jairo estava levando. Mas nós entendemos que às vezes quando nós estamos com a saída nas mãos, às vezes quando estamos com o médico nas mãos, o médico dos médicos, aí é que começa provações. Aí é que a provação às vezes bate na sua porta. Você imagina você estar com o médico dos médicos a caminho de sua casa, assim como ele estava a caminho de sua casa, com o médico dos médicos, com a saída, com a resolução do seu problema. De repente o médico dos médicos para por um instante e é como se Jairo falasse, não, por favor, eu estou com pressa, vamos avante. E Jesus olha para Jairo e como se dissesse, calma moço, te acalma, eu estou aqui. Eu estou aqui e eu vou te ajudar, eu vou resolver a tua causa, mas te acalma. A mulher que foi a razão da parada, deste movimento de parar a multidão, esta mulher estava falida, ela estava no fundo do poço. E ela, a única saída, a única esperança que ela tinha era encontrar Jesus. Talvez alguém falou de Jesus para ela e isso nasceu a esperança, uma fagulha de esperança. Oh, irmãos, perdoe esse barulho da minha cadela, mas o meu estudo é esse. 1.2. Uma triste enfermidade. A mulher sofria de uma hemorragia aparentemente incurável e que destruía lentamente a sua vida, o seu corpo. Todos nós temos algum tipo de hemorragia. Engraçado, vamos aplicar um pouquinho essa palavra? Todos nós temos algum tipo de hemorragia. Esta mulher estava sofrendo de fato, ela estava sentindo isso no seu corpo, mas todos nós temos algum tipo de hemorragia que arranca de nós alguma coisa, que arranca de nós a saúde física, que arranca de nós a saúde espiritual, que mina as nossas forças, que arranca a nossa comunhão. Todos nós temos alguma coisa que mina
que faz vazar algo de nós e que nós não gostamos de perder. Esta mulher estava perdendo o bem de maior valor à sua vida. Mas nós, por muitas vezes, a hemorragia, enquanto não é estancada, ela arranca de nós a saúde, arranca de nós os nossos bens, arranca de nós até nossa família. E aí é onde nós temos que correr a Jesus e buscar de Jesus a saída para estancar esses muitos problemas. Esta mulher, podemos imaginar a dor e a depressão que ela sentia, que consumia as forças dia após dia. Dia após dia, suas forças eram minadas. Quando consideramos suas muitas decepções com os médicos, decepção no sentido de investir, de trazer investimento, em colocar a esperança e se frustrar. Que fardo grande esta mulher carregava. Mas o fardo que esta mulher carregava não era só a enfermidade. O fardo que esta mulher carregava, além do fardo de ter perdido tudo, investido tudo, e ainda assim frustrar-se, ela ainda trazia um fardo que era no sentido que a lei lhe impunha, porque a lei cerimonial exigia que nestes casos houvesse isolamento, que nesses casos as pessoas não podiam ficar no arraial junto com o povo. Então nós lemos, por exemplo, lá em Levíticos 15:31, Levíticos 15:29, Levíticos 15:30, nós vamos ver a orientação que a lei cerimonial dava nesse sentido. No Levítico 15:31, orientava que nesse caso a pessoa teria que sair do arraial para um lugar onde as pessoas nessas circunstâncias teriam que ir. No entanto, elas ficavam lá por uma semana, porque lá no capítulo 15, versículo 29, elas tinham a esperança no 8º dia de sair, oferecer um sacrifício e sair, porque no 15:30 o sacerdote pegava essas ofertas, ofereciam ao Senhor e declaravam nula ou limpa do fluxo de sangue. O que não aconteceu com esta mulher? Porque esta mulher passou 7, passou 8º e ela não saía, 8 meses, 8 anos, e a situação dela pior. Você imagina a situação de dor e desprezo desta mulher, porque ela não podia, porque a lei lhe impunha alguns limites que ela não podia romper, e que ela também não tinha culpa por isso, porque a lei era de Deus. Também há algo ainda em nossos dias de hoje, em nossos convívios espiritual, que nos faz isolar. Não é o fluxo de sangue, não é a lepra, é o pecado. O pecado nos faz separação de Deus, nos separa. O pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus, ele mina a nossa comunhão, ele contamina tudo que tocamos, ele contamina todas as coisas. Mas Cristo, ele pagou o salário do pecado, que era a morte. E agora, meus irmãos, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos ir a qualquer momento a Deus, porque este caminho está aberto. Igreja, professor, você pode explicar bem isso? Porque hoje o pecado que também isola-nos diante de Deus, Jesus já garantiu uma saída. Basta-nos irmos ao encontro de Jesus, confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o Senhor também, porque o pecado nos traz consequências, as consequências são drásticas. E se não for a Cristo, se não for o amor de Cristo para nos alcançar, porque Cristo, lá em Hebreus nos fala que Jesus criou-nos um novo e vivo caminho, e agora nós temos livre acesso a Deus a qualquer momento. 1.3, nós já estamos a 20 minutos, vamos andar. Um toque especial. Quem falou para ela de Jesus? Nós não sabemos, mas podemos tirar uma lição, porque ela procurou Jesus por um motivo. A doença a fez procurar Jesus. E eu posso aqui trazer uma aplicação interessante, porque são as dificuldades, as doenças e as dificuldades, elas são um ótimo remédio para a memória cristã ou humana. Porque nós temos facilidade de esquecermos fácil de Cristo, da solução, de que Ele morreu para nos salvar. E as dificuldades
nos faz voltar para Deus, porque esta mulher, o que fez ela procurar Jesus foi a dor. E às vezes o que nos faz procurar Jesus também é a dor, não é diferente desta mulher. E eu posso encontrar uma lição interessante lá no salmista Davi, quando ele diz: Senhor, não me deixe esquecer de nenhum dos teus benefícios. Então, queridos, a doença, a enfermidade, ela é necessária porque ela nos faz ir a Deus, nos faz procurar o Senhor, nos faz sentir falta de algo, da cura. E às vezes, enquanto o dinheiro resolver, muitas das vezes não procuramos a Jesus, mas neste caso acabou o dinheiro e ela procurou Jesus e ela encontrou a solução. Algumas coisas podemos deduzir desta história. Por exemplo, ela não queria compromisso com o médico dos médicos, ela queria a cura. Ela tocou e saiu de fininho. Ela não queria algo mais forte, não queria ir à frente, ela não queria se expor. E são várias as razões que não vamos entrar aqui, até porque o nosso tempo não dá. 2, ela impôs para si um método, não sei se um método, alguma coisa que ela criou na sua cabeça, assim: eu vou tocar nas suas vestes e vai acontecer algo na minha vida. Até pelos detalhes da lei, Jesus foi obrigado a perguntar, porque a lei impunha uma série de regras, e Jesus teve que perguntar: quem me tocou? Aqui vemos também as formas como as pessoas viam a Cristo ou iam a Cristo. A multidão, as pessoas iam para apertar Jesus, a multidão ia para oprimir Jesus, a multidão ia ou para criticar, ou para observar, mas poucos iam para adorar. Jairo encontrou a solução ou o método correto, porque ele chegou e adorou, prostrou-se e adorou. E Jairo conseguiu então levar o médico dos médicos consigo. 2. A cura do corpo e da alma. Durante 12 anos essa mulher viveu de forma anônima, porque além de ser vítima de uma enfermidade, ainda era vítima da sociedade. Ela era fisicamente doente e psicologicamente abatida. Imagina a situação psicológica desta mulher. Mas aquele toque em especial lhe trouxe tanto a saúde quanto a autoestima. Louvado seja Deus. 2.1 da nossa lição: indo ao encontro de Jesus. Aqui é um fator importantíssimo, porque Jesus estava lá, mas ir ao encontro de Jesus é uma decisão pessoal. Jesus é o caminho, mas ir procurar o caminho é uma decisão pessoal. No caso desta mulher, ainda mais, ela enfrentou riscos tremendos, porque ela não podia entrar no arraial, mas ela entrou no arraial. Veja, tudo que essas pessoas, vamos dizer assim, o imundo, com essa circunstância, não podia tocar, porque onde ela tocava se tornava imundo. Você imagina, você entrar na cidade e eu me sentar em um banco da praça, onde porventura uma pessoa com essa situação houvesse sentado, e aí alguém diria: você está imundo, porque aí estava sentado uma imunda de fluxo de sangue, e essa pessoa teria que procurar uma água limpa, se lavar, se limpar e ficar até o final da tarde para ser declarado limpo. Imagina a situação, tal como aqueles leprosos, aquele leproso que assumiu o risco de ir até Jesus. Chegando até Jesus, ele disse: se quiseres, podes me tornar limpo. Ali foi um risco tremendo, porque você imagina o risco daquele leproso, até mesmo de apedrejamento, mas quem assume o risco para procurar Jesus sempre sai bem sucedido, porque Jesus jamais lança fora aquele que vem a Ele. Glória a Deus. Quem procura Jesus sabe que há risco, haverá risco, mas tem uma coisa: o Senhor vai surpreendê-lo. 2.2: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, meus irmãos, em Deus cresce à medida que nos aproximamos dEle e que tenhamos comunhão com Ele. É por isso que nós temos que ter zelo em buscar a Deus, zelar pela comunhão através da leitura bíblica, do jejum, da consagração, da vida santa. Mas não foi o caso desta mulher.
esta mulher não teve esse momento de aproximação, de convivência, não era o caso desta mulher. Mas tem situação em nossas vidas que agimos desse modo, impensado muitas das vezes. Às vezes nós agimos de modo até, vamos dizer assim, insano, quando nós procuramos Jesus. Veja o caso do paralítico de Cafarnaum, com os seus 4 amigos. Aqueles amigos chegaram, a multidão estava fechada a porta. A multidão não facilitou, porque a multidão nunca facilita você ser abençoado. Eles chegaram à multidão, talvez eles pediram, dá licença, com licença, mas a multidão não facilitou, não abriu. No entanto, eles subiram o telhado, olha o transtorno, subir o telhado, tirar o telhado, e olha que o telhado daquele tempo não é esse telhado bonito, fácil como o de hoje. Era uma espécie de lajes, de um trem duro, pesado, e eles tiveram que cortar e descer exatamente na frente de Jesus. Ou seja, eles fizeram uma coisa certa, depositar o seu fardo na frente de Jesus, ou sobre Jesus. E Jesus, de maneira nenhuma, decepcionamos. Às vezes nós dizemos conosco mesmo, minha fé está tão pequena, tão minúscula, mas às vezes nós fazemos coisas tremendas. E essa é a fé que Jesus vê, é a fé de sacrifício. Às vezes a nossa fé está pequena, mas o Senhor está vendo a nossa ação, mesmo nós estando sem fé, fraquinha na fé. Mas nós vamos à presença do Senhor e falamos, Senhor, estou aqui. E como aquele homem dizendo, Senhor, eu sei que tudo podes, ajude na minha pequena fé, me ajude. Minha fé está pequena, mas faça alguma coisa por mim. Jesus diz que esta é a fé. Jesus chama a fé e diz, vendo-lhe a fé. No caso de Lucas 5:20, vendo-lhe a fé. Às vezes incomoda alguém, mas o objetivo, você não tem que se preocupar em estar incomodando alguém, mas o objetivo está em fazer a sua fé ser vista por Jesus, porque a fé é que nos cura e nos salva às vezes. 2.3, tua fé te salvou. O seu método lhe trouxe um benefício, estancamento do sangue. O seu sacrifício aconteceu, quando ela tocou, estancou-lhe a enfermidade. Mas não aconteceu a cura. Houve um estancamento, houve uma parada, um momento, uma pausa. E essa cura não foi definitiva. Então imagina, alguns veem os seus problemas estancados e acham que é definitivamente, e não voltam para adorar o Senhor, não se prostram, não têm uma vida de gratidão, quando na verdade é apenas um estancar. Aqui foi apenas um estancar. Às vezes o Senhor nos permite que seja estancado a nossa dor, nossos problemas, mas a cura definitiva, o diagnóstico definitivo, é quando nós entramos na presença do Senhor e isso vem se concretizar, porque o Senhor conhece-nos muito bem. Então veja, em virtude da falta da confissão e de humildade e de adoração e de reconhecimento do senhorio de Cristo, a enfermidade às vezes regressam, pois as pessoas sem o compromisso não adoram para receberem definitivamente o benefício em sua vida. Então nós podemos tirar algumas lições. O Senhor insistiu em perguntar àquela mulher e disse, quem me tocou? Alguém me tocou? Porque o Senhor queria algo mais, Ele não queria lhe dar uma solução temporária. O Senhor não tem interesse em dar solução temporária para ninguém. Jesus queria dar-lhes uma solução definitiva para aquela mulher. Então, ela não poderia ir para a sua casa sem receber a bênção completa, porque aquele que começou a boa obra termina. Então, torna-se necessário a correção de erros algumas vezes. O seu método originava-se da ilegalidade, porque a lei impunha alguns preceitos, algumas regras. Então, não havia outra saída senão contar-lhe a verdade. Qual era a verdade? Era essa, da sua dor, da sua enfermidade, do seu tempo e de tudo isso. Ela estava indo embora, levando uma cura temporária. Ela estava felicíssima, porque ela
estancou o sangue imediatamente, mas ela não sabia que era, mas tinha algumas realidades que ela não sabia e que ela precisava de saber. E Jesus trouxe ela para perto, não para envergonhá-la, mas para lhes dar ou lhes dizer alguns outros direitos. Quais eram? Ela estava indo sem saber que era a filha de Deus. E Jesus disse: filha, filha, a tua fé te salvou. Ela também não sabia que tinha direito à salvação. E Jesus a chama de filha e diz: a tua fé te salvou, filhinha. Então o Senhor às vezes estanca a dor, estanca algo, para que você aproxime-se dele, para que ele te abençoe por completo. Por que você quer a bênção? Se você tem direito ao abençoador, ao Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Tudo isso. Vamos para lições práticas, vamos concluir, porque já estamos com 30 minutos. Eu não posso ultrapassar muito. A Bíblia nos diz que essa mulher, ao ser chamada por Jesus, se apresentou tremendo e temendo. Prostou-se diante dele e lhe disse toda a verdade, aquela que era do todo o seu sofrimento, toda a sua dor. Para chegarmos até Jesus, a multidão nos oprime, nos aperta. Para chegarmos até Jesus, a multidão cria muros intransponíveis muitas vezes. E nós temos que lutar para chegar até Jesus. Mas tem uma coisa: quando nós chegamos até Jesus e recebemos a bênção de Jesus, a salvação, o perdão dos pecados e a cura, tal como aquele homem, o paralítico de Cafarnaum, dos 4 amigos, a multidão não abriu a porta, não facilitou para que eles chegassem diante de Jesus. Mas quando ele lutou e chegou diante de Jesus, a multidão abriu-lhe a porta para ele sair. A porta estava aberta. A multidão abriu a porta e ele já saiu. E no Lucas 5:23 diz que a multidão glorificava a Deus pelo caminho. Então, se nós insistirmos um pouco mais, nós seremos abençoados e as pessoas glorificarão a Deus pela nossa bênção. É assim que funciona, meus irmãos. 3.1. A perfeita combinação da graça. Vale a pena o sacrifício de irmos à presença de Jesus. E aqui eu vou trazer uma lição belíssima para você. Eu sei que você vai dar um glória agorinha. Eu sei que você vai glorificar através dessa revelação maravilhosa. Mesmo quando trocamos o nosso barco, o nosso aconchego, para irmos a Jesus, embora este barco esteja lotado com as nossas pessoas amadas, tal como Pedro, o barco estava com seus 11 amigos próximos. Às vezes, o nosso barco está lotado com os nossos amigos, irmãos, parentes, pais. E às vezes nós temos que largar tudo, como disse Jesus, que nós temos que deixar pai, mãe, tudo, para ir até Jesus. E às vezes isso é dificultoso, isso não é fácil. Pedro largou, deixou o barco e seus amigos e foi diante de Jesus. Quando a tempestade bateu, quando ficou difícil, ele olha para trás, vê os seus amigos, vê os seus parentes, vê seus familiares, e a vontade é de voltar, a vontade é de retornar. Mas agora nós temos uma lição maravilhosa. Olhando estava Jesus, para trás estavam seus amigos. Pedro, vendo a multidão que atrás estava dos seus queridos, ainda assim ele prosseguiu para Jesus, porque os braços de Jesus são melhores, os braços de Jesus são poderosos, os braços de Jesus nos confortam, os braços de Jesus nos consola, e ainda o braço de Jesus alcança os nossos entes queridos que lá ficam, desde que eu não volte, eu rompa para a frente, que é o meu alvo. Oh, Jesus maravilhoso, Jesus é bom, meus irmãos. É por isso que o favor imerecido, a graça de Jesus nos alcança. E como disse Jesus a Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. É suficiente. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso, meus irmãos, é isso. O reino de Jesus é isso. Glória a Deus. Estamos concluindo. Jesus tocou nas vestes de Jesus. Jesus assume o risco de todos aqueles que vêm até Ele, meus irmãos. Aquele que vir a mim,
de maneira nenhuma lançarei fora. Então, queridos, aquela mulher foi a Jesus e ela foi surpreendida não só com a cura, ela foi surpreendida com a sua libertação, com o alívio da sua dor. 3.3, o alívio da alma. Mateus 11:28, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Tomar o jugo de Jesus, queridos, é algo gostoso, porque trata-se de uma experiência mais profunda. Quando nos aproximamos de Cristo pela fé, Ele nos dá descanso. Quando tocamos seu jugo, aprendemos dele, encontramos descanso profundo para a nossa alma. Então, queridos, ele disse uma palavra bonita para aquela mulher: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Queridos irmãos, o meu tempo acabou, 35 minutos, eu não quero passar mais disso. Então, concluo aqui essa palavra. Quero dizer, queridos irmãos, que Jesus é bom. Vale a pena o risco de chegarmos a Jesus, vale a pena o risco de nos aproximarmos a Jesus, de aprendermos a Jesus. Então, queridos irmãos, se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui de novo na próxima lição, ministrando. E eu te peço oração, ore por nós, entre lá na nossa página, curta-nos, siga-nos, assim como nós estamos seguindo a Jesus, olhando para Jesus. Entre lá no nosso site revistaebd.com e você vai ver que está a benção. Esse comentário que eu comento está lá, todo escrito, querido professor. Tudo isso é para honrar o nome do Senhor Jesus e abençoar o teu ministério, queridos. Então te peço, ore por nós, divulgue esse trabalho e o Senhor seja grandemente glorificado. Fiquem na paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe. E se Ele não voltar, na próxima lição estaremos aqui mais uma vez para adorar a Deus contigo. Um grande abraço. Fique na paz de Jesus, meus irmãos.